Capítulo 8, parte 2, segundo pilar, o método de produtividade inteligente. Os ciclos da vida moderna. Atualmente, uma edição de um jornal como o New York Times contém mais informação do que uma pessoa comum poderia receber durante toda a vida na Inglaterra no século XVI. E esse é só um exemplo da velocidade com que as informações chegam a todo mundo nos dias de hoje e de como a vida é muito mais acelerada. A quantidade de papéis que um ser humano exerce nos dias modernos é muito maior do que era no passado. As conexões sociais estão mais complexas e exigentes. Cada vez se exige mais. O que era um diferencial em um currículo pessoal no passado torna-se o básico nos dias modernos. Isso demonstra que, se pensarmos a vida em ciclos diários, o sentimento de frustração será tão grande que a mentalidade e a energia serão completamente sugados, a ponto de o indivíduo ficar paralisado diante do sentimento de impotência de gerir tudo o que precisa ao longo de cada dia. É absolutamente impossível dar atenção a todos os papéis que desempenhamos na vida todos os dias. Aqui está uma primeira mudança concreta do MPI. Vamos pensar nossa vida não mais em ciclos diários. A partir de agora, você vai pensar em ciclos semanais, inclusive usando o número da semana como referência. Um ano tem 52 semanas. Em alguns países é comum utilizar o número da semana como referência de tempo. E só para deixar claro, mesmo passando a pensar a vida em ciclos semanais, ainda assim é impossível que a cada semana todos os papéis sejam cuidados diretamente. Mas com essa nova referência de tempo, é possível manter os papéis equilibrados e sempre ter ao menos um papel que seja trabalhado de modo proativo para construir a fotografia do seu quebra-cabeça. Vamos começar agora a condensar tudo o que falei até aqui. Todos esses novos conceitos introduzidos e tudo vai fazer sentido para você. Vou mostrar exatamente como aplicar tudo isso à sua vida. Na prática, a organização do seu ano, do seu mês, da sua semana e dos seus dias precisam estar concatenados. Não adianta você ter uma meta que não condiga com seu ciclo semanal, nem com suas atividades diárias. É por isso que no MPI partimos do macro, que é a fotografia do quebra-cabeça, passando pelo ciclo semanal até chegar às atividades do seu dia a dia. O ciclo semanal. É claro que tudo o que falamos até aqui já é o método, mas agora vamos falar dele propriamente, de como você pode pegar tudo o que aprendeu até aqui e aplicar no seu dia a dia. Vamos começar pela organização da sua semana. Para este ciclo, você precisará dedicar 15 minutos semanais. Você já entendeu que, mesmo pensando a vida em ciclos semanais, é inviável cuidar de todos os papéis que desempenha neste período de tempo. Nosso grande propósito será manter os papéis equilibrados, para que nada que esteja na sua bandeja caia pelo caminho e para que haja sempre algum papel desenvolvido naquela semana. Ou seja, a cada semana nos concentraremos exclusivamente em 3 papéis da vida. Quando chego a este ponto, algumas pessoas me perguntam coisas do tipo: Mas Jerônimo, não são poucos papéis para eu me concentrar semanalmente? Será que não vai demorar demais para eu construir a fotografia do meu quebra-cabeça? A resposta é bastante simples. Verdade número 4. Mais importante que a velocidade é a direção. Testei diversos números de papéis por semana até chegar à quantidade ideal. Em um primeiro momento, pode até funcionar, mas é justamente esse o problema. Querer avançar rápido demais em pouco tempo trará mais frustração do que realização. E o não gerenciamento adequado das tarefas e dos papéis destrói os pilares da mentalidade vencedora e da energia, fazendo a produtividade ruir como um todo. Então confie e faça. Mais do que isso, você não precisa acreditar em mim só pelo que está lendo neste livro. Precisa acreditar no método pelos resultados que ele já trouxe para centenas de pessoas e que trará a você quando colocá-lo em prática. Vamos precisar agora do pilar da clareza eficaz e da fotografia do quebra-cabeça que você já fez de tudo aquilo que quer realizar dentro dos 4 elementos essenciais da felicidade. Se não preencheu o quadro ainda, agora é uma ótima oportunidade de voltar ao capítulo anterior e preencher as lacunas que descrevem o que você precisa alcançar para ter
realização pessoal, profissional, realização financeira e total equilíbrio entre os papéis da sua vida. Em outras palavras, o que vamos fazer é criar o ciclo semanal. É o nome dessa ferramenta por meio da qual é possível ter clareza em relação às atividades que serão feitas durante a semana que vem pela frente. Para isso, basta se sentar em um lugar agradável no seu final de semana, preferencialmente no domingo, mas pode ser também no sábado ou na sua sexta-feira à noite, mas nunca no início de uma nova semana. Leve com você a fotografia do seu quebra-cabeça, uma folha de papel e uma caneta. Nada além disso. Até porque, segundo Leonardo da Vinci, a simplicidade é o último nível da sofisticação. Coloque a folha de papel na horizontal e faça um quadrado bem grande. Divida esse quadrado em outros 4 quadrantes. Você terá na sua folha 4 partes e cada uma delas você vai anotar assim: quadrante número 1, papel de equilíbrio, ao lado quadrante número 2, papel de equilíbrio, embaixo quadrante número 3, papel proativo e por fim quadrante número 4, diversos. Preencha os quadrantes 1 e 2, que estão na parte de cima, com um único papel de equilíbrio, totalizando 2, ou seja, você vai registrar ali aqueles papéis que mais precisam de atenção neste momento para conseguir manter o equilíbrio. É possível que alguns papéis tenham diversas funções, como já vimos, então não é de estranhar que, em vez de lançar em papel, você opte por lançar uma função daquele papel. Por exemplo, no meu papel de educador ou de treinador, pode ser que em algum momento eu precise dar atenção à Academia da Produtividade, mas sem precisar me ater aos demais treinamentos. Então não preciso escrever educador ou treinador. Posso escrever Academia da Produtividade, que é o meu foco. No quadrante número 3, você vai selecionar um papel ou função proativa, ou seja, algum papel em que você vai se concentrar para avançar de forma mais concreta em direção à fotografia do seu quebra-cabeça. O quadrante número 4 corresponde a uma área de tarefas variadas que não se enquadram em nenhum dos papéis escolhidos, mas precisam necessariamente ser executados. É nesse quadrante também que vamos fazer a higienização de depósito daquele tem que. Falaremos disso ainda neste capítulo. Depois de definir quais são os 3 papéis ou as 3 funções que vão entrar naquele ciclo semanal, chegou a hora de lançar todas as tarefas que precisam ser feitas referentes a cada um dos papéis ou funções. Simplesmente liste tudo o que estiver pendente em relação àquele quadrante. As tarefas que você lembrar que de fato deveriam ser executadas naquela semana, mas que não fazem parte de nenhum dos 3 quadrantes selecionados, registre em diversos. Agora fica aqui um alerta: não fique criando tarefas que sequer são relevantes ou que você nunca nem considerou fazer antes. O objetivo desta ferramenta do ciclo semanal não é ser criativo, mas apenas descarregar tudo que estiver pendente sobre aquele papel ou função. Antes de seguir, uma dúvida muito comum que surge aqui é: mas que papéis devo escolher? E a resposta é muito simples: faça o exercício e você saberá. Por mais enigmática que possa parecer a resposta, é exatamente isso que vai acontecer. Quando você parar para fazer o seu ciclo semanal e pensar quais papéis precisam da sua atenção na semana, posso garantir que eles virão à sua cabeça. Quanto aos papéis de equilíbrio, provavelmente entrarão aqueles que já estão há algum tempo requerendo atenção e com certeza causarão incômodo quando você se lembrar deles. Por exemplo, lembro que teve uma época em que minha vida estava no nível C de produtividade e por isso não sobrava muito tempo para cuidar de mim mesmo. Acabei ficando anos sem ir ao médico, sem fazer exames de rotina. Então, meu papel Jerônimo, mais especificamente a função saúde do Jerônimo, estava me incomodando muito. Quando sentei para fazer meu ciclo semanal, aquele papel virou um dos quadrantes e eu pude registrar tudo o que era necessário para voltar a me sentir equilibrado. Higienização do depósito do Tenki. No capítulo sobre as verdades, você aprendeu que a melhor forma de lidar com a síndrome do Tenki é criando um DTQ, Depósito do Tenki.
Algo sobre o qual não tínhamos falado ainda é como gerenciar aquela listagem que, se não cuidada, pode, com o passar do tempo, virar um monstro indomável. Então, durante o ciclo semanal, depois de ter feito a seleção dos papéis e de ter descarregado as tarefas correspondentes, é o momento de fazer a higienização do Tenki de forma muito simples. Você vai apenas abrir o depósito e verificar rapidamente o que consta ali. Posso garantir que você terá diversas surpresas muito agradáveis. Muito provavelmente, diversos Tenkis que você depositou nem precisarão mais ser executados, porque eles não têm mais importância ou acabaram se concretizando sozinhos. Já registrei lá lavar o carro com urgência e muitas vezes acabo indo ao shopping e deixo no lava rápido enquanto passeio com minha família. Eu precisava falar com a professora da Carol. Acabei encontrando-a por acaso e já aproveitei para fazer a pergunta que precisava. O mais maravilhoso disso é que, quando veio à minha cabeça que precisava lavar o carro ou falar com a professora da Carol, e tantos outros têm que, não precisei despender energia pensando em algo que não poderia ser feito naquele momento. E depois, quando fui higienizar o depósito de Tenki, vi que a tarefa já tinha sido executada naturalmente. É claro que várias tarefas ainda precisarão ser feitas, e se tiver chegado a hora de dar atenção a elas, basta então inseri-las no quadrante de diversos do seu ciclo semanal. E as demais tarefas que ficaram no depósito de Tenki, ora, elas permanecem lá para serem analisadas na próxima higienização